Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 20 e o versículo 12. Jeremias, capítulo 20 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e conheces os pensamentos e o coração, permite que eu veja tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Deus, meus irmãos, vai se vingar, meus irmãos, por mim e por você. Porque a vingança não pertence a mim nem a você, não, meus irmãos. A vingança pertence a Deus, meus irmãos. Porque Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça, meus irmãos. Porque Deus sonda o coração, Deus sonda pensamento, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que quer fazer maldade, meus irmãos. Tem pessoas que são manipuladoras, pessoas que são enganadoras, meus irmãos, que nasceu para enganar as pessoas, meus irmãos. Tem pessoas que elas são tão manipuladoras, meus irmãos, que elas só gostam de enganar as pessoas, de manipular, meus irmãos. Que elas nasceram para isso, meus irmãos. E o pior é que elas não querem mudar, meus irmãos. Quer continuar manipulando as pessoas, enganando as pessoas, meus irmãos. Porque elas gostam de fazer isso, meus irmãos. Mas só que Deus, meus irmãos, ele dá tempo para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente querer mudar, meus irmãos. Só que tem pessoas que não querem, meus irmãos. Porque tem pessoas que nasceram para isso, porque gostam de enganar as pessoas. E acha que pode enganar todo mundo o tempo todo, meus irmãos. Mas só quando encontra com uma mulher de Deus, meus irmãos, não engana não. Porque quando vocês são uma mulher de Deus, um homem de Deus, meus irmãos, Deus não permite que a gente venha ser enganado não, meus irmãos. Porque Deus nos mostra, meus irmãos, quando a pessoa está mentindo. Deus nos revela, meus irmãos. É em sonho, é em visão. Usa alguém para falar com a gente. Porque Deus, ele fala como ele quer, meus irmãos, comigo, com você. Né? Mas ele só não vai permitir que você seja enganado mais, meus irmãos. Porque Deus é fiel na tua vida, meus irmãos. Porque tem pessoas que elas são tão manipuladoras, meus irmãos. Que elas são tão enganadoras que elas mesmas ela caem na mentira dela, meus irmãos. Elas mesmas ela acreditam nas mentiras que ela fala. Porque elas são tão manipuladoras, meus irmãos. Pessoas malaquiavéias. Que nasceram para isso, meus irmãos. Para enganar as pessoas. Mas só que um homem de Deus, uma mulher de Deus, meus irmãos, não fica enganado não. Porque Deus não permite não, meus irmãos. Porque tudo que você passamos, meus irmãos, nós achamos que não ia suportar, meus irmãos. Porque fez parte, meus irmãos, do processo de Deus na tua vida. Todo o sofrimento que você passamos, meus irmãos, toda a luta, toda a tempestade, foi Deus, meus irmãos, nos capacitando, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, para nos capacitar, meus irmãos, a gente primeiro tem que passar pelos processos, meus irmãos, para viver o propósito dele. Por isso que quando você estava sofrendo ali no vale, no deserto, a gente não estava entendendo por que tanto sofrimento. Mas foi Deus capacitando a mim e a você. Foi Deus dando visão para mim e para você, meus irmãos. Para que você não venha ser mais enganado, meus irmãos. Para que você não venha cair na lábia dessas pessoas enganosas, meus irmãos. Porque tem pessoas que são muito enganosas, meus irmãos. Que quer enganar a mim e a você a todo custo, a todo preço, achando que engana a mim e a você. Mas não engana não, meus irmãos. Porque Deus abriu a minha e a tua visão, meus irmãos, espiritual. Deus, né, abriu o meu e o teu ouvido espiritual, meus irmãos. Para que você não venha ser enganado. Para que você não venha se deixar ser enganado mais por essas pessoas, né, mentirosas, meus irmãos. Por essas pessoas manipuladoras. Por essas pessoas enganadoras, meus irmãos. Porque a minha e você, meus irmãos, não engana mais não. Engana elas mesmas, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir que você venha ser mais enganado não, meus irmãos. Porque todo o sofrimento que você passamos, meus irmãos, foi Deus, permissão de Deus. Para que Ele viesse abrir a minha tua visão. Para que você não venha ser mais enganado, meus irmãos, nem enganada. Porque Deus não dá nada de graça a ninguém não, meus irmãos. E todo o sofrimento que você passamos fez parte. Para Deus, né, nos capacitar, abrir nossa visão. Para Deus nos mostrar as coisas, meus irmãos. Porque o inimigo ele faz tudo para cegar a gente, para nos enganar. Mas quando você são uma mulher de Deus, um homem de Deus, meus irmãos, que vocês estamos na verdade, que você buscamos, que você adoramos esse Deus, que vocês jejuamos, meus irmãos. Deus não permite que a gente fique enganado não, meus irmãos. Porque Deus nos mostra o profundo e oculto, meus irmãos.
E Deus não vai permitir que você fique mais enganado não, meus irmãos. Porque Deus é fiel na tua vida, meus irmãos. Só que Deus já tem tempo, meus irmãos, para essas pessoas, né, enganadoras, para essas pessoas manipuladoras, querer melhorar, querer mudar, meus irmãos. Mas só que, infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que querem continuar praticando o mal, meus irmãos. E tem pessoas que a todo custo querem destruir a minha você. Porque não se conforme ver o que Deus tem na minha, na tua vida. Porque não se conforme ver que vocês estão limpos, meus irmãos. Que vocês são uma mulher de Deus. Aí se incomoda, meus irmãos. Não se conforma de ver o brilho do Espírito Santo que está em mim e você, meus irmãos. Aí quer de todas as formas ofuscar minha você. Porque não se conforma em ver o que Deus fez na minha tua vida. De onde Deus tirou a minha você, meus irmãos. Tem pessoas que não aceitam, porque quer ver você no lamaçal, quer ver você no pecado. Porque a pessoa não quer sair, meus irmãos, está no pecado, está no lamaçal, e quer que você também vá para lá, meus irmãos. Para ficar junto com eles. Mas só que Deus não vai permitir isso, meus irmãos. Porque de onde Deus tirou a minha você, Deus não quer que a gente volte mais, meus irmãos. Mas tem pessoas que a todo preço, todo custo, quer que você volte para o pecado, para o lamaçal. Porque não aceita ver que nós estamos limpos. Mas só que Deus dá oportunidade, meus irmãos, dá chance para essas pessoas também se limparem. Para essas pessoas, né, conhecer a Ele. E saber que só Ele é Deus. E saber que da mesma forma que Ele fez na vida da irmã Tatiana, da mesma forma que Ele fez na vida dos meus irmãos, Ele pode fazer na vida de qualquer um, meus irmãos. Mas primeiro, para isso, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que, né, reconhecer que Deus é Deus, dar o primeiro passo. Para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha nos libertar, meus irmãos. Mas só que tem pessoas que não querem, meus irmãos, ser libertos, porque gostam de estar no lamaçal, estar no pecado, estar na prostituição. E quer enganar a minha você, mas não engana não, meus irmãos. Porque Deus nos mostra, Deus nos revela, meus irmãos. E todo o sofrimento que você passamos, meus irmãos, fez parte. Porque foi para Deus nos fortalecer, foi para Deus nos capacitar, para Deus nos mostrar tudo, meus irmãos, que está no oculto. Para que você não venha ser mais enganado, meus irmãos, por pessoas más, por pessoas mentirosas, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que são más, meus irmãos. Tem muitas pessoas que são mentirosas, enganadoras, que querem de toda forma enganar a mulher de Deus, o homem de Deus, mas não engana não, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir não, meus irmãos. Só que Deus já dá oportunidade para essas pessoas querem mudar, meus irmãos. Só que muitas das vezes tem pessoas que não querem mudar, não querem mudança. Mas aí que a pessoa é Deus, meus irmãos. Só que Deus está falando aqui na palavra dele, meus irmãos, que ele vai se vingar, meus irmãos. Dessas pessoas que enganou a minha você. Dessas pessoas que a todo custo que destruiu a minha você. Porque Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça, meus irmãos. Porque Deus já tem para você se arrepender. Mas quando ele vê que você não quer mudar, meus irmãos. Porque Deus sonda coração, Deus sonda pensamento, meus irmãos. E quando Deus vê que você não quer mudar, que você a todo custo quer destruir uma mulher e um homem de Deus, meus irmãos. Deus não vai permitir não, meus irmãos. Aí Deus entra com vingança, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas ele é vingança, Deus é justiça. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Porque Deus jamais vai permitir que ninguém venha atrapalhar o que ele tem na minha tua vida. Jamais Deus vai permitir que ninguém vai destruir a você, meus irmãos. Porque antes essa pessoa mentirosa, essa pessoa manipuladora querer destruir a você, Deus vai destruir ela antes, meus irmãos. Porque Deus é vingança, meus irmãos. Porque Deus já tem para a pessoa mudar, para a pessoa querer se limpar. Mas tem pessoas que não querem, meus irmãos. Porque ama estar no pecado, no amassar, na prostituição, nos vícios. Mas aí que a pessoa é Deus, meus irmãos. Que seja feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus sonda coração, Deus sonda pensamento. E da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Que seja feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus é fiel na tua vida. E jamais eu vou permitir que você venha ser mais enganado, meus irmãos. Porque tudo que você passamos, meus irmãos, né? Doeu, né? Nós sofremos, mas valeu a pena, meus irmãos. Porque tudo foi permissão de Deus e você passar por tudo que nós passamos. Nós achamos até que a gente não ia nem sobreviver, que a gente ia morrer. Porque foi tanto sofrimento, mas valeu a pena, meus irmãos. Porque ninguém mais vai enganar a gente, porque Ele não vai permitir. Porque só nos tornou uma pessoa mais sorte, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com visão. Para que ninguém venha enganar mais a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus é fiel na minha e na tua vida, meus irmãos. E Deus é justiça, Deus é vingança na minha e na tua vida. Porque a vingança pertence a Deus, meus irmãos. E que você vem entregar a Deus. Essas pessoas que querem nos destruir, essas pessoas que querem, né, nos prejudicar. Que a gente vai entregar a Deus, meus irmãos. Que seja feita a vontade de Deus na vida de cada um, meus irmãos. Porque Deus sonda pensamento, Deus sonda coração, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham um ótimo sábado.